Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é sexta-feira da Santidade. Durante algumas semanas estamos dedicando as mensagens do podcast, toda sexta-feira, ao assunto da santidade. E eu fico feliz em ver que são algumas das mensagens mais ouvidas em nossas várias plataformas. Que bom que muitas pessoas têm desejo de viver vidas santificadas, servindo ao Senhor e honrando o Criador, que é perfeitamente santo. Hoje nós vamos pensar sobre mais um aspecto dos desafios que os casados enfrentam. Já falamos sobre desafios doutrinários. Agora vamos para uma coisa que vai mais para dentro de cada um de nós e refletir sobre os desafios egoístas que nós, casados, confrontamos, procurando servir ao Senhor e servir aos nossos cônjuges. Quando falamos sobre desafios egoístas, acredito que o problema seja bem óbvio. Em nossa cultura hoje, a felicidade própria tomou lugar de serviço. O que nós ouvimos constantemente é que você precisa realizar seus sonhos, você precisa ficar feliz, que a coisa mais importante é a sua felicidade. Seja verdadeiro com você mesmo. Tudo voltado ao egoísmo. E assim, deixamos a ideia de servir aos outros como prioridade na vida. A ênfase para muitas pessoas não é a vontade de Deus. Jesus disse em Mateus 22, 37, que o maior mandamento é amar a Deus. Mas para muitas pessoas não é amar a Deus, é amar a si mesmo. Nem amar aos outros. Segundo o maior mandamento que Jesus deu, de amar ao próximo como a si mesmo. Mas muitas pessoas deixam Deus e os outros em segundo ou terceiro plano para priorizar a felicidade. Essa atitude egoísta é terrível no contexto de um casamento. O que importa para muitas pessoas é a própria vontade, a felicidade. Como Paulo falou em 2 Timóteo 3, versículo 4, uma característica de pessoas que viram as costas para Deus porque são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nós temos que confrontar isso. Se nós buscamos prazer e autorrealização acima de serviço, nós vamos fracassar terrivelmente no casamento. Temos que confrontar esse desafio. Um exemplo que se torna cada vez mais comum é de ver duas pessoas vivendo vidas separadas sob o mesmo teto. O casamento se torna apenas um arranjo econômico. Não precisa pagar 2 aluguéis se mora na mesma casa, mas muitas vezes sem nada de companheirismo, nada de participar ativamente da vida da outra pessoa. Muitos casais mantêm suas vidas separadas. Contas bancárias separadas, espaço na casa separada, agendas separadas, atividades até férias separadas. Vivendo juntos numa relação de conveniência, mas não de amor. E não de serviço mútuo. Frequentemente, esse problema começa com homens que não se envolvem na vida da família. Não sabem o que está acontecendo na vida da esposa ou dos filhos. Não se preocupa com essas outras pessoas por causa do seu egoísmo. Talvez sua busca profissional ou seus interesses em outras coisas, deixando a família de lado. E isso leva à frustração no casamento. Além de pressões da sociedade, dizendo para as mulheres que, de alguma forma, cuidar de uma família não é uma coisa importante e digna. E assim, tirando a mulher de um papel importante para a busca de sonhos egoístas, a autorrealização acima da própria família. Novamente, atitudes terrivelmente destrutivas no contexto do casamento. Os servos de Deus devem viver a vida comum do lar. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7,
Pedro chamou os homens a viver a vida comum do lar, a participar. O homem deve saber o que está acontecendo na vida da sua esposa. Quais são as dificuldades, problemas que ela enfrenta. Deve saber o que acontece na vida dos filhos. Como estão indo no seu estudo? Como eles estão indo espiritualmente? Como está a vida e a saúde dos filhos? A vida comum do lar. Mas para isso, precisamos esquecer um pouco de nós mesmos e nos preocupar com o bem de outras pessoas. Amor até sacrificial para o benefício dos outros. O outro exemplo desse problema de egoísmo que afeta negativamente o casamento são amizades perigosas. Deixe-me explicar um pouquinho aqui a diferença entre solteiro e casado. Solteiros mantêm amizades com pessoas de ambos os sexos. O homem solteiro pode sair com um grupo de amigos, pode sair talvez com uma amiga, só como amiga, ou talvez pode até namorar alguém e depois, quando não dá certo, ele namora uma outra moça. Isso é normal entre solteiros. Tem essa liberdade, vamos pensar. Mas casados precisam priorizar a relação com o cônjuge. Quem é seu melhor amigo? Estou falando para os casados agora. Entre seres humanos. Não estamos falando nem de Deus, que deve ser o melhor amigo para todos, nem do seu cachorro, que às vezes pessoas dizem que é melhor amigo do homem. De seres humanos. Quem é seu melhor amigo? Se a resposta não veio imediatamente do seu cônjuge, você precisa trabalhar na relação do seu casamento. Existe um perigo de priorizar amizades com os colegas. Às vezes não é um envolvimento com pessoa do sexo oposto, mas homens que querem priorizar amizades com outros homens. Sair para participar de atividades com outros homens, deixando a mulher de lado. Não estou dizendo que não pode jogar futebol com os amigos, ou sair de um passeio com amigos, com homens, mas priorize a relação com a esposa. Procure atividades que envolvem tanto o marido como a mulher. Uma sugestão é de fazer listas de atividades que você gosta e que ela gosta. Os dois fazendo listas. 10 atividades que vocês gostam. E procura nessas listas de 10 atividades, as atividades que os dois gostam. Pode não ser todas as suas ou todas as delas, mas procure 2, 3, 4 coisas que os dois gostam. E dedique mais tempo a essas atividades, que pode fazer junto com o cônjuge, evitando esse problema de amizades perigosas que levam para longe de casa. E quando se trata de amizades com pessoas do sexo oposto, aumentamos muito o perigo de estragar o casamento. Se seu melhor amigo for pessoa do sexo oposto, você está correndo risco de destruir seu casamento, criando ciúmes e talvez caindo em tentações de imoralidade. Quero dar mais uma sugestão prática. Cultive relações com casais. Você e seu cônjuge, com outro casal, onde podem sair juntos, podem receber na casa dos outros, podem compartilhar as coisas do dia a dia com outro casal. E assim, sempre mantendo a pureza de evitar um envolvimento exagerado com a mulher do outro, ou com o marido da outra. E assim, mantendo amizades decentes, puras, edificantes. E especialmente se esse casal for um casal de cristãos, melhor ainda. A oportunidade de crescer espiritualmente nesse contexto. Outra manifestação do egoísmo no casamento é serviço ao Senhor errado. Já temos comentado sobre isso para os solteiros e continua sendo problema para os casados. Muitos casais se entregam à busca de bens materiais, da prosperidade. E no processo acabam perdendo tudo que tem valor. A posição socioeconômica se torna o alvo principal da vida, querendo fazer igual ou melhor que os outros. A carreira, a prosperidade, o acúmulo de bens
assume um papel, uma importância maior do que o próprio Senhor, maior do que o cônjuge, maior do que os filhos, maior do que os próximos, porque é a vontade de subir na vida. E até muitos pais caem no erro grande de dar um monte de presentes para seus filhos, mas de não dar a presença para seus filhos. Às vezes, a criança se diverte mais brincando com a caixa do que com o brinquedo que veio dentro da caixa. A coisa importante não é o valor dos presentes, mas a participação, a presença de um pai que senta no chão para brincar com seu filho, de uma mãe que brinca com a filha, que faz um joguinho com os filhos, que se envolve com as crianças, e não somente dando coisas e negligenciando as necessidades reais dos filhos. E se sua vida for a busca de bens materiais, no final, vai sobrar o quê? Uma casa bonita, que vai ficar para outros? Um saldo alto na conta bancária, que vai ficar para outros? E ninguém para dividir esta alegria dessas posses e conquistas com você? Tem coisas muito mais importantes do que bens materiais. Não vamos deixar essa tentação egoísta destruir nossos casamentos e nossas famílias. Quando pensamos sobre o serviço ao Senhor errado, estamos pensando sobre as palavras de Jesus. Ele disse em Mateus 6, versículo 24, que ninguém pode servir dois senhores. Não pode servir Deus e as riquezas. Temos que escolher. Vamos escolher bem. Antes de encerrar a mensagem hoje sobre a santidade dos casados, eu gostaria de ler de Efésios capítulo 5, começando no versículo 21, as palavras do apóstolo Paulo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Princípios que ajudam no casamento. E percebeu que não há egoísmo nisso? A mulher que se sujeita ao marido, o homem que ama a mulher como Cristo amou a igreja, não tem espaço para egoísmo nessa passagem. O que tem são atitudes de serviço. Inclusive, nós percebemos aqui 3 atitudes importantes: submissão, serviço e amor. E quando demonstramos essas atitudes no casamento, temos uma fórmula para um casamento bem-sucedido. Vamos agora às perguntas. A pergunta de ontem. Quando os amalequitas atacaram Israel em Refidim, Moisés mandou qual homem a conduzir os homens na batalha? Alternativas: A. Arão, B. Sansão, C. Davi e D. Josué. E a resposta certa, alternativa D,
Josué. Como diz Êxodo 17, versículos 8 e 9. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Êxodo 17, versículos 8 e 9. E talvez você percebeu na pergunta que Sansão e Davi nem tinham nascido nessa época. Davi vem uns 400 anos depois de Moisés. E, obviamente, não foi comandante da batalha naquele momento. E a pergunta de hoje: em que cidade europeia Paulo fez um discurso sobre o Deus desconhecido? Alternativas: A. Tessalônica, B. Atenas, C. Corinto ou D. Roma. A resposta no final do episódio amanhã. Quando falamos sobre a santidade dos casados, falamos de um assunto de grande importância para a vida toda. Se Deus permitir, ainda este ano, eu e a minha mulher vamos completar 45 anos de casamento. E eu falo a verdade que o casamento de duas pessoas que se amam, que são amigos de verdade, é uma das maiores bênçãos que Deus nos deu nesta vida. Alguém já falou que é um vislumbre do céu, que no casamento nós estamos olhando para um tipo de comunhão íntima que vamos realizar de forma ainda maior na eternidade com Deus. Vamos viver nesta vida conforme a vontade de Deus e procurar o privilégio de estar com Ele para toda a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.